Olá! A nossa aula de hoje é Prepare-se para a guerra. É tempo da gente se preparar para viver o melhor de Deus na nossa vida, para a gente continuar inabaláveis até o fim. É tempo da gente se preparar para viver de glória em glória. Como está seu coração? Seu coração está cheio de adoração e de louvor? O que você tem feito nos seus dias? Você tem se preparado para viver o melhor de Deus? Então, fique atento a cada versículo, a cada palavra que vai ser colocado no seu coração hoje, vai ser revelado ao seu coração pelo Espírito Santo. Fique atento a essa aula. Eu sei que Deus vai fazer muito mais do que você pode imaginar ou sonhar. Prepare-se para a guerra. Adoração, dentro da adoração a gente tem alguns níveis. Então, dentro do nosso processo de adoração a Deus, a gente tem ações de graça, a gente tem a parte do louvor e tem a parte da intimidade. E o louvor e a intimidade são processos, são níveis dentro da própria adoração. E a gente vai separar, vai conhecer um pouquinho a diferença entre os dois, entre louvor e intimidade. Presta atenção aqui, olha só. O louvor, ele celebra. A intimidade não, ela se deleita. A intimidade é esse momento em que você se entrega completamente à presença de Deus e você é transformado por Ele, você aproveita e você responde a Ele numa intimidade muito profunda, é um momento de deleite. Olha, o louvor ele expressa a intimidade, ela se relaciona. O louvor é altamente exuberante, a intimidade é quietamente exultante. O louvor é ativo. A intimidade é submissa. O louvor é óbvio a quem observa. Aquele que está olhando, quando você está louvando a Deus, é muito óbvio, ele vê. Tem alguma coisa diferente acontecendo ali. Aquela pessoa está expressando algo que é barulhento, que é lindo de se ver, que é apaixonado. Então o louvor é óbvio ao que se observa, mas a intimidade não. Nem sempre ela é tão aparente. Né? Nosso momento de intimidade com Deus, às vezes a gente fica ali quietinho, nem sempre é aparente para aquele que se vê. O louvor coloca amor em suas palavras e ações. A intimidade coloca o amor na presença do relacionamento. A gente viu algumas diferenças e a gente viu aqui algumas definições. E o interessante é que você observe essas definições nos seus momentos de louvor e de intimidade com Deus. O interessante é que você aprenda para colocar em prática, né? A gente não pode ser negligente, mas a gente tem que ser praticante da palavra. Tudo aquilo que você está aprendendo agora é muito importante que você coloque em prática no seu dia a dia. Aprender todos os princípios de louvor, de adoração, de intimidade é importante para quê? Para que você viva cada um desses princípios, para que você demonstre a Deus todo o seu amor, para que você viva integralmente para Ele. Aprender é muito importante, colocar em prática é mais importante ainda. Olha só, a gente pode falar então que o louvor é explosivo. Então, olha, o poder explosivo do louvor. A gente vai falar sobre o louvor sendo a nossa arma de guerra. E a gente está nesse tempo agora se preparando para viver coisas grandiosas e para usar o nosso louvor como essa artilharia pesada contra o inferno. Tem uma citação aqui do Wesley Duewel, você pode acompanhar comigo aí na tela. Olha só, o louvor é a artilharia pesada do cristão. O louvor é mais efetivo na batalha espiritual do que uma bomba atômica numa batalha militar. Então, há uma comparação aqui do louvor como sendo uma bomba atômica. Quando a gente separa tempo para louvar a Deus, a gente está lançando uma bomba atômica na cabeça do diabo. Então, a gente está engrandecendo o nome de Deus, falando o quanto Ele é majestoso, quanto Ele é poderoso, quanto a gente está sendo clamorosamente ridículo. A gente está jogando uma bomba atômica na cara do inferno, porque a gente está liberando o poder de Deus nas nossas circunstâncias, na nossa vida. A gente pode e a gente deve usar o louvor como uma bomba atômica. E, afinal de contas, o que uma bomba atômica ela faz? Olha só o poder de uma bomba atômica. Primeiro, ela tem essa explosão, quando uma bomba atômica é lançada, existe essa explosão e a energia térmica ela é gerada, né? E isso provoca um calor muito grande e gerando queimaduras nas pessoas que estão naquela região onde a bomba foi lançada. Além disso, há uma liberação de radiação e essa radiação ela contamina as pessoas não só no corpo, na parte externa, quanto até mesmo o DNA da pessoa é transformado.
Isso a gente está vendo num ponto de vista natural que uma bomba atômica faz, né? E também, olha só, há um pulso eletromagnético, isso acontece. E o que acontece? Ondas de choque são liberadas. É muita destruição quando uma bomba atômica é liberada na questão natural. E a gente não está aqui para lançar bombas atômicas naturais. A gente está aqui para lançar bombas atômicas espirituais. A gente está aqui para louvar a Deus e à medida que a gente louva a Deus, as obras do inferno são destruídas. À medida em que a gente louva a Deus, tudo aquilo que o inferno quer trazer de mal contra a nossa vida, contra a nossa casa, é destruído. É para isso que a gente está aqui. A gente não luta com armas carnais naturais, mas com armas espirituais. A gente está usando aqui algo que é natural para simbolizar um poder tremendo que há dentro de nós. A bomba atômica, no sentido natural, ela é muito poderosa, mas maior ainda é o poder de Deus que habita em nós. Muito mais explosivo do que uma bomba atômica natural. O poder de Deus que habita em nós, o poder do nosso Deus, é muito maior do que qualquer coisa natural que a gente possa ver. Por isso a gente precisa tanto, sabe, estar sempre conectado com Ele, sempre ouvindo Ele, sempre respondendo a Ele, sempre respondendo ao nosso Pai que é todo-poderoso. Acompanha comigo agora essa frase aí na tela. O louvor destrói os projetos do inimigo e abençoa aqueles que estão ao nosso redor. O nosso louvor é essa arma poderosa que destrói o que o inimigo tenta fazer, destrói as obras do inferno e constrói coisas ao nosso favor. É como se nessa parte espiritual, quando a gente está lá louvando a Deus, há uma bomba atômica que vai destruindo todas as obras do inimigo, mas ao mesmo tempo há uma construção de coisas no mundo espiritual que vai cooperar para o nosso bem. É como se pontes fossem construídas, como se coisas fossem trazidas ao nosso benefício. E aí a gente pode lembrar de Deuteronômio 28:7, olha só. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantem contra ti. O Senhor fará que sejam derrotados os inimigos. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor faz isso. Enquanto a gente está louvando a Deus, enquanto a gente está com foco no nosso Pai, enquanto a gente está obedecendo a palavra dele, é isso que Deus faz. Ele põe o inimigo para fugir por 7 caminhos. O inimigo ele tenta entrar por um caminho, mas é por 7 que ele parte em retirada. Nos seus momentos difíceis, nas suas circunstâncias adversas, no dia que você não acordar muito bem, não foque na adversidade nem nos seus sentimentos. A gente não vive por fé. Sabe, nos dias de maior pressão, foque no poder de Deus, obedeça a palavra de Deus, engrandeça o nome dele. E aí você vai perceber que o inimigo que tentou vir trazer uma circunstância adversa para você, ele vai fugir por 7 caminhos. Há poder no nome de Jesus e a gente tem que se apegar nesse poder, no nome de Jesus, e não ficar olhando para as circunstâncias e nem pro inimigo. Louvar a Deus é olhar para Deus, é engrandecer a Deus, é falar quem Deus é expressar quem Deus é. Enquanto a gente está atento em quem Deus é, a gente não está focando em quem o inimigo é e quem ele está tentando fazer. Enquanto a gente está focando em Deus, a gente sabe que a gente é muito maior em Deus do que o inimigo é. A gente sabe que a gente tem poder em Deus para vencer todas as adversidades. Então, em todo tempo, a gente tem que trazer à memória aquilo que traz esperança. O inimigo tenta vir por um caminho, mas ele vai fugir por 7. E a gente sabe que a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é num reino espiritual. A gente sabe que tem o império das trevas e tem o reino de Deus. E há essa luta no mundo espiritual. Quando a gente está enfrentando alguma adversidade, a gente não tem que... enfrentando problemas com pessoas, a gente não tem que lidar com essas pessoas como se elas próprias fossem as nossas inimigas, essas pessoas. Mas a gente tem que entender que há um inimigo por trás que está agindo contra e está tentando derrubar essas pessoas. Nosso olhar para as pessoas tem que ser sempre de compaixão. A gente tem sempre que entender, a nossa luta não é contra pessoas, não é contra o ser humano, a nossa luta é contra o inferno, e a nossa luta é com base na palavra e no poder de Deus. A gente não está aqui para usar armas carnais, mas armas que são espirituais e poderosas em Deus. Agora a gente vai ler Efésios 6, e você pode acompanhar aí na tela. Efésios 6, tá assim: agora, meus amados, deixei essas verdades mais importantes para o final, o apóstolo Paulo está falando. Sejam sobrenaturalmente infundidos com força por meio da sua união vitalícia com Jesus Cristo. Olha só, receba força na sua união com Cristo.
Está se sentindo fraco? Percebeu que as suas forças estão diminuindo? Receba a força da sua união com Cristo, do seu relacionamento com Cristo. Fique vitorioso com a força do seu poder explosivo fluindo dentro e através de você. Permaneça vitorioso através do poder explosivo de Cristo que flui em você e através de você. Vista o conjunto completo da armadura de Deus fornecido para nós, para que você seja protegido enquanto luta contra as estratégias malignas do acusador. Seu combate corpo a corpo não é contra seres humanos, mas com os mais altos principados e autoridades operando em rebelião sobre os reinos celestiais. Pois eles são uma classe poderosa de demônios, mas maior é o nosso Deus, né? E espíritos malignos que mantêm este mundo escuro em cativeiro, não a nós. O sistema desse mundo é mantido em cativeiro, nós não somos. Por causa disso, você deve usar toda a armadura de Deus, toda a armadura que Deus fornece, para que você esteja protegido ao enfrentar o caluniador. Pois você está destinado a todas as coisas, a essas coisas que vai se levantar contra você e você vai permanecer vitorioso. Coloque a verdade como um cinto para fortalecê-lo, para permanecer em triunfo. Vista a santidade como armadura protetora que cobre o seu coração. Fique em pé e alerta, então você sempre estará pronto para compartilhar as bênçãos da paz. Em todas as batalhas, tenha fé como o seu escudo envolvente, pois a sua fé é capaz de extinguir as flechas ardentes do maligno que vem em sua direção. Abrace o poder da libertação total da salvação, como um capacete para proteger os seus pensamentos de mentiras. E tome a poderosa espada afiada como navalha da palavra falada de Deus. Ore apaixonadamente no Espírito enquanto intercede constantemente em todas as formas de oração, em todos os momentos. Ore as bênçãos de Deus sobre todos os irmãos. Então, Efésios 10, a gente leu Efésios 10 até o versículo 18 e essa é a versão A Paixão. A gente viu aqui que a gente tem toda uma armadura que é pra gente. E essa armadura não é para usar só em algum momento da nossa vida, é sempre. E não é só uma parte da armadura, todas as partes da armadura. A gente precisa estar sempre equipado, sempre se fortalecendo no Senhor e na força do seu poder para que a gente continue inabalável. Você é chamado para louvar a Deus vestido da sua armadura e não deixar nada de fora. Tá sempre conectado com o poder explosivo de Deus. Nós somos convocados para vestir a armadura de Deus para que a gente possa ficar firme. E o louvor é uma poderosa arma espiritual. O louvor é a nossa poderosa arma espiritual. Pensa, você tem uma arma poderosa. O seu estilo de vida de louvor é uma arma poderosa para vencer todas as coisas que possam se apresentar diante de você. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre definição de guerra. O que é uma guerra, afinal? Então, no conceito secular, olha só, guerra é uma disputa entre nações conduzida por força. É um estado de hostilidade, hostilidade aberta. E existe uma suspensão de leis internacionais. Então, quando há guerra entre as nações, a gente vê, né, as pessoas, elas ficam, né, muito apreensivas, porque a qualquer momento pode ter uma invasão do inimigo, a qualquer momento uma bomba atômica pode ser lançada, né? A gente pensa na Guerra Fria, quando a gente teve a Guerra Fria, e era um tempo assim que as pessoas ficavam muito apreensivas, que estava ali, poderia ter uma terceira guerra mundial, e a Guerra Fria foi aquele confronto de ameaças, era uma nação ameaçando a outra, e era um estado em que o mundo todo ficava ali aflito. E quando a guerra acontece, ela vem trazer isso, né? Ela vem trazer algo, vai tentar tirar a paz, e vem tentar tirar a paz das pessoas. É uma disputa entre as nações. E aí, olha só, a guerra também ela pode ser definida como um confronto com armas. Confronto com armas. Quando a gente pensa numa guerra natural, a gente tem as armas que são físicas, né? Tem lá a própria bomba atômica e fuzis e vários tipos de armas, né? Quando a gente pensa na nossa guerra espiritual, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir qualquer coisa que o inferno venha tentar colocar na nossa vida. Para destruir fortaleza, sofisma, altivez.
Então, olha só, a guerra é o conflito entre armas. Qual é a sua arma? É o seu posicionamento de olhar para Deus e de adorá-lo e de louvá-lo em qualquer circunstância. Essa é a sua arma. O objetivo da guerra, então, é governar, é ter supremacia, é conquistar algo, é ter o poder, é ser o maior, né? Ter autoridade sobre algo por uso de força. Né? Uma nação tenta invadir outra, o que ela quer fazer? Ela quer tomar outra com o uso de força. E não é isso que o inimigo quer fazer com a gente? Olha, nós como filhos de Deus, nós estamos no reino de Deus. Nós temos a vida dele em nós. Nós não somos mais mortos. Não estamos mais mortos nos nossos delitos e pecados. Nós estamos vivos. Nós temos vida com Cristo. Nós temos a saúde do alto. Nós somos prósperos. Nós somos filhos amados. Mas o que o inimigo quer fazer? Quer roubar tudo isso que é nosso. Em uma guerra física, alguém quer invadir outro território para ter aquilo que o outro tem, para exercer a soberania dele sobre aquela região. Né? No mundo espiritual, o inimigo quer invadir a nossa casa para roubar aquilo que Cristo já nos deu. Mas espera aí, o diabo não pode vir, entrar na nossa casa, roubar e estabelecer a guerra do reino dele. Por quê? Nós vamos resistir em fé e nós vamos permanecer vitoriosos, porque nós temos toda a nossa armadura e nós não vamos gastar tempo olhando para ele, lutando carnalmente. Nós não fomos chamados para lutar carnalmente, mas para lutar segundo os princípios da palavra de Deus. Nós fomos chamados para adorar a Deus e ver o livramento chegar. Isso não é maravilhoso? Olha só, o espírito por detrás da guerra é a cobiça. Quem quer conquistar outro território quer o quê? Quer ter mais. O inimigo quer o quê? Quer roubar aquilo que é nosso. E não foi isso que Lúcifer tentou fazer? Ele não queria a glória de Deus, ele não queria ser como Deus. Olha, Lúcifer cobiçou a Deus e tentou derrubar o reino de Deus. E então, assim, o que está por detrás da guerra é o quê? É é o controle de forma ilegítima a vida do outro. É o controle, né? Alguém quer controlar. No mundo natural, alguém quer controlar. No mundo espiritual, o inimigo quer vir controlar a nossa vida. Só que ele não vai fazer isso, não. A origem da guerra. Então, olha só. Lúcifer, ele foi tirando os olhos de Deus e começou a olhar para si mesmo e começou a se sentir. Toda a criação de Deus é muito linda. O que Deus cria é maravilhoso. O que Deus faz é perfeito. Deus é maravilhoso. E tudo que ele faz é perfeito. E assim era Lúcifer, aquele anjo, só que ele começou a tirar o foco de quem Deus é para olhar a própria criação que Deus tinha feito, para olhar para ele mesmo. E aí começou a perder, né, o real sentido da vida, começou a perder, né, toda a vontade de Deus e tudo aquilo que Deus criou. Tudo que ele criou. E aí Lúcifer começou a olhar para si mesmo. A origem da guerra no mundo espiritual é bem isso, a idolatria de si mesmo. Então Lúcifer começou a se idolatrar, e aí isso também não acontece hoje no mundo natural. As pessoas começam a olhar tanto para si mesmas que elas começam a se achar e tiram os olhos de Deus, e aí daí vem a idolatria, né? E aí, olha só, vamos acompanhar um pouquinho Ezequiel 28, acompanham comigo aí na tela? Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Aqui tá falando de quê? De quem? De Lúcifer. Ele estava lá no melhor local, até que um dia foi achada iniquidade nele. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei permanecer. Ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos teus reis te pus, para que te contemple. Ezequiel 28, do 14 ao 17. Fazer a leitura desses versículos é vacina pra gente, sabe? A gente percebe aqui como é que Lúcifer caiu. A gente percebe aqui a jornada de um anjo, de um querubim, que vivia no melhor lugar, que tinha contato com Deus Todo-Poderoso, e daqui a pouco ele se corrompeu. Lê isso aqui, é vacina pra gente. Para que não se ache iniquidade na gente. A gente precisa guardar o nosso coração todos os dias, para que o inimigo, aquele que caiu, aquele que se corrompeu, não corrompa também o nosso coração. Então a leitura de tudo isso aqui é vacina para mim, para você. Continuando também, falando sobre a queda de Lúcifer, né?
Isaías 14 fala assim: tu dizias no teu coração, Isaías 14, 13, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então aí a gente viu Isaías 14, versículos 13 e 14. Era isso que estava no coração dele. Ele estava se sentindo, ele queria ser Deus, só que existe um único Deus sobre a face da terra, é esse que a gente adora. E no nosso coração não vai se achar iniquidade, assim como se achou no coração dele. Então, essa guerra no mundo espiritual, ela tem uma origem, né? Satanás, ela tem uma origem e a gente tem que sempre guardar o nosso coração contra tudo que vem dele. O objetivo da guerra é o controle. A força por detrás da guerra é o ganho pessoal. O inimigo quer controlar as nossas vidas, ele quer nos roubar, matar e destruir. Mas ele já é mais que derrotado. Então, as guerras nas regiões celestiais. Os mesmos princípios que acontecem, né, no natural, de um querer governar o outro, de um querer ter a soberania de outro país, isso também se aplica, né, na questão espiritual. Tanto na guerra natural quanto espiritual, tem essa questão da cobiça, de um querer mais, de um querer outro. E hoje há uma guerra entre o reino das trevas e o reino de Deus, que é o reino da luz. A gente está aqui na Terra e a gente sabe que tudo isso que é natural foi criado por aquilo que a gente não pode ver. Tudo que a gente vê foi criado por aquilo que a gente não pode ver. E há esse confronto de luz e trevas, né, da palavra de Deus e das trevas do inimigo querer corromper e roubar a palavra de Deus. E a gente tem que estar sempre atento para não cair, né, do lado da ignorância e nem cair do lado das trevas. Acompanha comigo essa frase aí. A essência da guerra da qual estamos falando é espiritual. O grau que eu e você seremos bem-sucedidos nela é o grau em que estamos preparados para entender e travar essa batalha em um nível espiritual. Novamente, as armas da nossa milícia não são carnais. Então, o grau da nossa vitória é o grau do nosso entendimento da palavra de Deus. É o grau do nosso entendimento de quem Deus é na nossa vida. É o grau da nossa resposta a Deus. É o grau de quanto a gente sabe de quem nós somos. Do quanto é a nossa revelação ao nosso próprio respeito e o nosso posicionamento sobre quem nós somos. Então, o grau da nossa vitória é o grau do nosso entendimento e do nosso posicionamento. Você precisa saber quem Deus é. Você precisa responder ao poder, à manifestação da glória de Deus. Você precisa saber quem você é e se posicionar como quem você é. Ou você pode ser levado pelo vento de qualquer doutrina e continuar derrotado, mesmo sendo vencedor na cruz do Calvário, uma obra que Jesus conquistou para você. Nós somos mais que vencedores na obra da cruz do Calvário, mas nós testificamos todos os nossos dias essa vitória. Nós nos posicionamos para viver essa vitória. Se vivemos em ignorância, nós vamos ser roubados pelo inimigo. Você precisa saber quem é para se posicionar. Deus está edificando a sua igreja. Deus está nos edificando. E aí, olha só, onde há revelação, as portas do inferno não podem prevalecer contra a nossa vida. Onde há revelação da palavra, daquilo que Deus já fez, daquilo que Deus quer na nossa vida, de quem Deus é, as portas do inferno não podem prevalecer. Deus está edificando a sua igreja. E olha só, como é que Deus vai lidar com filhos que não sabem quem é, que não sabem que são curados? Como é que Deus vai estabelecer sobre a face da terra a sua vontade de saúde completa se a gente não sabe que a gente é mais do que curado, que Jesus levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades? Como é que a gente vai viver em alegria se a gente não tem consciência que a gente pode se vestir com vestes de alegria, se livrar de uma vida de pranto, de angústia, de ressentimento? Como é que a gente vai viver altaneiramente se a gente anda com falta de perdão? A gente precisa conhecer a palavra de Deus e andar na palavra de Deus para que o reino de Deus seja cada vez mais forte sobre a face da terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu pra gente, para os filhos dele. Ele deu aos homens para que os homens administrassem, dominassem. Nós somos chamados para dominar sobre essa terra e não para sermos dominados pelo inimigo. No nosso dia a dia, na nossa jornada, na nossa guerra, na nossa batalha espiritual diária, a gente precisa
se posicionar como quem nós somos. E aí em Efésios 1:3 fala assim: bendito a Deus e o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Olha só, o nosso Pai, bendito é Ele, olha só, bendito é Deus. Já é uma expressão de louvor, uma vida de bênção, uma vida que bendiz o nome do Senhor, bendito. O apóstolo Paulo estava louvando a Deus, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Será que você pode tirar um tempo para isso? Olha só, a gente está aqui nessa aula, mas nada interfere, nada pode te paralisar em responder em louvor, em adoração a Deus. Bendito é Deus, bendito é o nosso Pai que enviou Jesus por amor a nós. Bendito é o nosso Senhor que nos ama, que nos resgatou do império das trevas, que nos redimiu, que nos tirou do mercado de escravos e nos colocou no seu reino. Será que você pode parar nesse tempo para louvar a Deus? Por que não louvar a Deus agora? A gente pode louvar em todo o tempo. Não deixa que nada te prenda, que nada prenda a sua boca, os seus braços, os seus pés. Você pode exaltar o nome de Deus onde quer que você esteja. Bendito é o nome do Senhor. Ele é maravilhoso, Ele é magnífico, Ele é o Todo-Poderoso. Amém? Voltando agora, foco na aula. Deus está assentado nos lugares celestiais. Ó, bendito Deus, nosso Pai, o Pai do nosso Senhor Jesus, que nos tem abençoado. Ele tem nos abençoado, está acontecendo agora. Deus está te abençoando agora. Não é algo que, daqui 10 anos eu vou ser abençoado. Não, você é abençoado agora, com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Agora acompanha essa frase aí. Deus está assentado em lugares celestiais. E o mesmo acontece com todas as nossas bênçãos espirituais. Se você quer ter uma vida de louvor explosiva, você precisa saber quem Deus é e saber o que te pertence. Deus está em lugares celestiais, nós estamos assentados com Ele em Cristo em lugares celestiais, as nossas bênçãos estão nele. Então, se a gente quer ter uma vida de louvor explosiva, se a gente quer vencer cada batalha que se apresente na nossa vida, a gente precisa saber quem é o nosso Pai, aquilo que Ele conquistou pra gente, aquilo que é nossa herança, quem nós somos nele. É primordial conhecer a palavra, conhecer o nosso Pai e prosseguir em conhecer a Ele. Amém? Essa é a palavra de Deus pra gente. Ele é maravilhoso, né? Ele é um bom Pai, Ele tem cuidado de nós. E eu oro para que você tenha uma vida de louvor explosiva. Que cada palavra que flua da sua boca e do seu coração seja uma arma certeira contra o inferno. Eu oro para que você se levante nesse tempo como um filho que sabe que é amado, como um filho que se posiciona e que não se abate com os conflitos do dia a dia, que não anda temeroso, mas que sabe que seu Pai é por você e que você vai enfrentar e vai vencer cada guerra que se apresentar diante de você. Eu oro para que você tenha um conhecimento revelado de quem Deus é para você. Amém? Um beijo para você.